Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Me alegro em poder ter o privilégio de estar aqui com tantos companheiros e companheiras que, mais do que amigos, e a maioria de vocês eu conheço, são também parte desse processo coletivo da construção do nosso movimento e da luta histórica pela reforma agrária, que não começou com o nosso MST, mas que vem de longe, desde as lutas dos povos indígenas, dos quilombolas, das ligas camponesas, das UTAPs, do Beato Lourenço, de Antônio Conselheiro, filho dessa terra, que produziu historicamente, nesse último período dos 30 anos, essa forma de luta que é o MST. Nós temos absoluta consciência de que, apesar do nosso movimento ser constituído por uma base social camponesa, ele não poderia existir se ele não fosse fruto de todas as energias da classe trabalhadora brasileira e dos seus intelectuais orgânicos, como a maioria de vocês são, que contribuíram para as lutas democráticas e a luta social do nosso povo nesses 30 anos. E o MST é apenas parte de todo esse processo histórico que envolveu a luta de classes no Brasil nesses 30 anos. Então, acho que estamos bem acompanhados por vocês, que sempre estiveram conosco, e também por amigos, companheiros que estão nos vigilando, os nossos mestres, Florestan Fernandes, Marx, e os mais recentes, como a nossa companheira Mariela, o Lula, que nos acompanha lá em Curitiba. E sob a bênção deles, é que nos encontramos aqui. E o meu papel aqui é aproveitar a paciência de vocês e a generosidade para compartilhar algumas ideias das leituras que o MST, que os movimentos da Frente Brasil Popular temos feito sobre o atual estágio da luta de classes no Brasil e o Brasil inserido no mundo. Então, o MST, vocês todos, participamos de diversas instâncias coletivas das mais diferentes formas de organização do nosso povo. E isso tem permitido, então, que a gente também construa leituras coletivas, que é a única forma de interpretar a realidade da maneira mais próxima possível do que ela é. E vou fazê-lo em tópicos para facilitar e também me atendo ao tempo que temos. Primeiro, em relação ao contexto histórico geral. Nós estamos vivendo uma situação, na última década, em que há uma grave crise do capitalismo. Mas não é uma crise cíclica, temporária ou de algum setor. Todos os nossos grandes pensadores nos ajudam a entender
de que agora estamos diante de uma crise do modo de produção capitalista. E, portanto, é profunda, grave, e ninguém sabe como sairemos dela. No passado, quando predominava o capitalismo industrial, no século XX, os capitalistas saíam da crise com a guerra, porque com isso eliminavam força de trabalho e meios de produção. Ainda que eles continuem simulando conflitos bélicos, mas a guerra não é mais a solução para eles, por conta das armas nucleares que colocariam em risco a sobrevivência nesse planeta. Então, os capitalistas estão também diante de um dilema, porque aquele capitalismo industrial que ajudava a resolver problemas dos trabalhadores, que em certa medida era progressista do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, já não consegue mais cumprir o seu papel. Por outro lado, nós estamos vivendo também uma crise do Estado burguês. Essa forma de Estado burguês que nós estamos acostumados e vivenciamos, que é originário da Revolução Francesa, que gerou uma democracia formal burguesa, que se decidia pelo voto, que todos somos iguais na hora de votar, de que havia uma república dividida em 3 poderes, isso também está em crise. O voto não decide mais o futuro das pessoas. Podemos seguir elegendo vereador, prefeito, governador e até presidente, mas quem manda nas sociedades é o capital financeiro, é os bancos, e mandam utilizando sobre todos os subterfúgios possíveis, desde comprar candidatos, o mais fácil, compram juízes, compram presidentes, compram bispos, compravam papas, e deu no que deu. Então, há também uma crise profunda daquilo que nós imaginávamos ser uma democracia, ainda que formal e burguesa. E não há soluções à vista para isso, nem nos debates acadêmicos, nem quando eles, os capitalistas, se reúnem. Todos os anos o grande parlamento mundial não se reúne em Nova York, nas Nações Unidas, se reúne em Davos. E o que eles decidem lá? Nada. Só enganam, porque no fundo lá eles também apenas usam para se encontrar, para fazer negócio e descobrir aonde podem realizar melhor os seus lucros. E com isso trouxe como uma contradição desalento, um descrédito, que o povo não acredita mais na política formal. Invente o que vocês quiserem inventar, mas os pobres estão cagando e andando para a política formal, porque sabe que não tem mais nada a ver com a sua vida. E isso nos leva a uma reflexão profunda, porque nós também, como esquerda, não temos debatido esse dilema de como construir sociedades democráticas. Alguns de nós também, eu fico olhando às vezes na internet, aí ficam com aquele saudosismo, defendendo teses republicanas. A burguesia deve dar risada dos nossos líderes quando falam em teses republicanas. Ora, que república estão falando? Que direitos estão falando? Não? Então, a nossa saída não é olhar para trás e remontar ou reconstruir uma democracia formal burguesa. A nossa saída é descobrir que formas criativas vamos construir de democracia participativa popular, em que o povo tenha de fato o poder e o direito de decidir sobre os seus destinos.
seja lá no bairro, na escola, no parlamento, no governo. Nisso até os sambistas das Mangueiras e da Tuiuti nos avisaram: não há mais espaço para salvadores da pátria. Bom, sempre é assim na sociedade quando está em crise. É a cultura e os poetas que nos dizem o caminho. Parece paradoxo, né? Não é os políticos, porque os políticos estão tão envolvidos com a sua própria crise que não conseguem enxergar qual é a porta de saída. Fecho parênteses. Porém, quando nós poderíamos nos animar com essas duas crises, que é deles, do capital e da forma burguesa de governar, então nós poderíamos animadamente dizer: agora é a nossa vez, vem aí a revolução. Com quem? Aí olhamos para a nossa classe. A classe trabalhadora também está em crise, porque foi afetada pelos 20 anos de neoliberalismo, não? Porque foi afetada pelos nossos governos de esquerda, que confundimos direito com consumismo, e as pessoas ficavam satisfeitas porque agora entram no shopping, como se isso fosse cidadania. Cidadania e direitos iguais não é poder de compra. É poder de ler, né, dona Adelaide? Mas vamos combinar. As formas que se desenvolveram na classe trabalhadora durante o capitalismo industrial, sindicato e partido, já não são suficientes para organizar a luta de classe. São desprezíveis? Não. Muito importante nós continuar organizando sindicatos e partidos, mas eu estou dizendo, são insuficientes. Então nós precisamos pensar novas formas criativas que consigam organizar as massas para fazer a luta de classe, não? E que sejam luta de classe para também, dialogando hoje de tarde, eu ouvi uma pessoa, já fiquei me coçando, mas não quis fazer luta interna. Estou falando de luta de classe, não do conceito do Negri, de que as multidões espontaneamente num belo carnaval do Brasil decidirão mudar. O carnaval termina na quarta-feira. Então eu estou falando de movimento de massas para fazer luta de classes, para disputar projeto de sociedade, e não fenômenos de multidões que não necessariamente levam a alguma coisa. Mesmo no passado recente agora, nós ouvimos muitas conversas lá na Espanha. Agora a juventude está acampada na Praça do Sol. Aqui é horizontalidade, aqui não tem ideologia, aqui não tem programa, aqui não tem líder. E no que acabou aquilo? Acabou quando os meninos resolveram voltar a estudar. Então, estou aproveitando o ensejo da atenção de vocês, só para acalmar o fígado e recuperar alguns conceitos do Barbudo, que quem acha que está superado, é melhor relê-lo. Bem, então notem, o contexto histórico é grave, não? E esse contexto histórico nos leva a leitura de que, seja pela insuficiência da burguesia, que antes fazia guerra e resolvia no tiro, seja pela nossa incapacidade de agora ter um movimento de massas de classe, demonstra que, a não ser que haja algum milagre do Espírito Santo ou do Patativa do Saré, nós vamos levar anos para alterar a correlação de forças atual. E, portanto, vamos enfrentar um período que nós chamamos entre nós de maratona. E o pior, uma maratona de 42 quilômetros com obstáculos, que ainda nem tem nos Jogos Olímpicos. Ou seja, de vez em quando nós vamos encontrar uma barreira, vamos cair, vamos trupicar, vamos pedir água, para depois se levantar e seguir. Mas vai ser uma maratona. Bom, quem quiser
achar que vai derrotar a burguesia em 100 metros, ou a cada 2 anos disputar a eleição, pode continuar. Não tem problema nenhum. Mas cada um faça a sua experiência. Bem, então sigo. Diante desse cenário, qual é o plano do capital, da burguesia que está em curso no mundo inteiro, na América Latina e aqui no Brasil? Porque ao globalizar a forma capitalista de dominação, ao termos como a hegemonia de toda a produção sob controle das corporações internacionais e dos bancos, a crise também se transformou globalizada. Por isso que os problemas que nós enfrentamos aqui são os mesmos da Espanha, do México, dos Estados Unidos, da Europa, da Índia, da China. Então, qual é o plano do capital que está em curso diante dessa crise? E já que eles não podem resolver também rapidamente. Ao contrário, na última reunião de Davos, vários economistas, inclusive keynesianos, como o próprio Joseph Stiglitz, alertaram de que possivelmente nos próximos 2 anos o capitalismo entrará numa recessão mundial, que é mais grave ainda do que a crise que eu estou descrevendo. Bem, então diante desse cenário, os capitalistas o que estão fazendo em todo mundo? Para tentar sair da crise, pelo menos alguns, se apropriando dos bens da natureza. Porque eles aprenderam, acho que os capitalistas leem mais a Rosa Luxemburgo do que nós. E a Rosa foi a primeira que explicou do ponto de vista da economia política, que quem consegue se apropriar dos bens da natureza e privatizá-los, isso gera uma renda extraordinária que nenhum trabalho operário poderia gerar. Então, quando tu te apropria do petróleo a um custo de 12 e vende por 70, essa renda extraordinária, o capitalista fica para com ele, que nunca teria uma taxa de lucro assim. Aqui no Brasil, a taxa de lucro da Nestlé na água é 1000%. Nem na escravidão. Na escravidão, segundo Celso Furtado, a taxa de lucro do escravocrata era 370%. Não pagando o trabalho. Agora a Nestlé tem 1000%. Na exploração da água, que é um bem da natureza. E até está lá na Bíblia, a água é para todo mundo, não pode ser mercadoria. Quem compra água está cometendo um pecado à luz do cristianismo. Bom, então o capital está se apropriando dos bens da natureza, porque é aí que ele tenta se recompor. E é aí que está a razão de por que essa ganância contra os países que têm bens da natureza. Aí está a explicação que agora aparece nos informes dos embaixadores e da CIA, por que eles deram o golpe na Dilma, que era um governo nem social-democrata, era um governo que o ministro da Fazenda era funcionário do Bradesco, e às vezes nós se escondemos, né? Não era nosso. Entenderam? E por que derrubaram a Dilma, um governo tão fraco? Bom, derrubaram a Dilma porque eles precisavam pegar o pré-sal. Se esse país não tivesse petróleo, a Dilma estava ainda lá, se achando. Entenderam? Isso está nos informes da CIA que o turma do Snowden e do Assange decodificaram. Então, mais do que dar um golpe, eles precisavam liberar o acesso ao petróleo brasileiro. Segundo plano deles é a liberdade total para o capital. O capital não pode mais respeitar governos, Estado. Eles fazem o que querem. E ai de que alguém se insurja. Não? Terceiro, eles precisam privatizar as últimas empresas estatais que tem no mundo e os serviços públicos, para transformar o serviço público, que é compulsório, praticamente toda a população precisa de saúde, educação, transporte, transforma isso em propriedade privada, para eles se apropriarem, né, de uma mais-valia social que a população se obriga a pagar. Quarto, eles precisam varrer
todos os direitos da classe trabalhadora conquistados a duras penas nos 50 anos do pós-guerra. E estão fazendo isso nos Estados Unidos, na Europa, na França e aqui. Então há uma avalanche contra os direitos da classe trabalhadora em todo mundo, para poder com isso diminuir ao máximo o custo da mão de obra, como eles dizem, e aumentar ao máximo a taxa de mais-valia. Quinto plano deles: os estados deixaram de ser estados democráticos que defendem direitos das pessoas. Os estados agora são estados de exceção. E criaram até, não vou ensinar padre a rezar missa, que eu vi que tem vários amigos advogados e professores de direito, mas eu tenho ouvido os nossos juristas, inclusive no Comitê Lula Livre, explicando as manobras jurídicas de escolas da Alemanha para justificar teses de como é necessário um estado de exceção. Ou seja, tu não precisa mais respeitar o direito das maiorias. Isso que é estado de exceção. Eu uso o Estado para proteger apenas o capital. Bem, e por último, se houver alguma resistência ou perigo, como aquele lá, a repressão, prende-se. Não? Isso serve para pessoas, movimentos ou países. O que está acontecendo agora na Venezuela, e de novo eu fico nervoso quando eu vejo gente da esquerda criticando a Venezuela. Vão lá ver o que é. A Venezuela tem problemas? Tem, muito menores do que do Vaticano. Tem muito mais igualdade na Venezuela do que no Vaticano. E eu fui nos dois lugares. Claro que todo país, sociedade, tem o seu dinamismo, tem os seus problemas. Agora, temos que entender que o que está acontecendo na Venezuela é uma guerra, é a luta de classe. Se o petróleo vai ser para as petroleiras americanas, ou vai ser usada a renda petroleira para resolver os problemas do povo. Tem nada a ver com eleição, com Maduro, com democracia. Se a Venezuela não tivesse petróleo, ninguém ia mexer com ela. E é por isso que eles não respeitam. Olha o patético, um deputadozinho de merda, me desculpe, mas é assim que o povo chama ele, o Guaidó, se autoproclama presidente e 50 governos do mundo o reconhecem. Agora nós estamos provocando. Será que esses 50 países vão reconhecer o Zé de Abreu como alto presidente do mundo? Grande sacada do meu amigo Zé de Abreu, de novo, Agripino. A cultura nos salvando. Né? Ele fez muitos partidos de esquerda junto nesses 2 meses. Bom, mas lá na Venezuela está em disputa o estado de exceção. Ou seja, o povo votou, elegeu, foi fiscalizado inclusive pela Fundação Jimmy Carter, não importa. Nós agora queremos que o estado seja só nosso. E encontramos aí um títere, um fantoche, que pode fazer esse papel. Bom, sigo, e o relógio não para, e vocês me atrapalham com essas pautas. É nesse contexto que aconteceram a disputa eleitoral da eleição passada aqui no Brasil. Não? O representante do capital não era o Bolsonaro, era o Alckmin. Porém, quando eles viram que o Alckmin não tinha base eleitoral suficiente para nos derrotar, eles apelaram para o coiso, apelaram para a extrema-direita, cuja experiência deles era frutífera, porque também lá nos Estados Unidos a candidata do capital era Hillary Clinton. Porém, quando eles viram que a Hillary não ia assumir todos os compromissos que eles precisavam, botaram o Trump, que inclusive não fez a maioria dos votos. Eles têm um sistema aí que o Peter conhece bem, que elege delegados, e daí, ou seja, no fundo é uma eleição indireta, e ninguém fala nada. O número de votos que a Hillary fez foi maior que o número de votos do Trump. Mas o Trump foi eleito
por uma manipulação que vem sendo aplicada pelo capital em todo o mundo, para garantir então governos de extrema direita, que não tenham pudor em aplicar o estado de exceção, para justificar os interesses do capital. Então, com a vitória do Trump, foi o projeto piloto que o capital do mundo exercitou para daí aplicar depois na Hungria, na Índia, aqui no Brasil, e depois o Brasil já aplicaram em El Salvador. Lá, um povo guerreiro, lutador, de repente, a frente para Bruno Martins faz 13% dos votos, ninguém acredita. Na Andaluzia, um dos estados mais valentes e lutadores, inclusive a Via Campesina tem muita base social lá, de repente abre as eleições, os fascistas ganham. Ninguém acredita. Por quê? Porque as eleições viraram uma fraude, não de roubar voto como fazia o governo mexicano. Aquilo é coisa do passado. Agora é uma fraude no sentido de enganar a população. Dentro de um esquema que recomendo vocês lerem, Guerras Híbridas. Me disseram que vai ter aí embaixo depois para... Guerras Híbridas foi um livro que a Expressão Popular publicou, traduzindo do inglês, de um autor, pesquisador russo, que está ligado lá a uma universidade na Inglaterra, e ele pesquisou durante alguns anos os documentos das Forças Armadas Americanas, para tentar entender, do ponto de vista do Estado americano e dos grandes interesses estratégicos do capital, quais seriam as táticas que eles iam usar para continuar dominando o mundo, já que eles se deram conta que só a invasão militar não resolve. Destruíram a Líbia, e daí? Tentaram destruir a Síria, não conseguiram, e daí? Destruíram o Iraque, e daí? Então agora eles reelaboraram uma outra estratégia que chamam de guerras híbridas, onde o foco principal de derrotar os inimigos, que somos nós, a classe trabalhadora, os países do hemisfério sul, é pela luta ideológica, pela manipulação das ideias, pelo uso das redes. E o Bolsonaro, assessorado pelo Trump, pelo Mossad de Israel, isso pode gravar, instalou potentes computadores e robôs do tamanho dessa casa, fora do Brasil. Por isso que a Rosa Weber disse: ai meu Deus, eu não sei o que fazer. Sim, devia pedir demissão e ir para casa. Nós temos gaúchos bundões também. Nós temos valorosos também, como foi o Leonel Brizola, como foi Luiz Carlos Prestes, como foi o nosso João Antônio, primeira rebeldia dos marinheiros nesse país. Bem, fecho parênteses para parar de falar propaganda de gaúcho. Então, se instalou um método de eleição pelas redes sociais com computadores, que é o suprassumo da tecnologia para manipular mentes e corações. O que eles fizeram aqui, agora a gente está percebendo. Enviavam 80 milhões de mensagens em meia hora. E o pior, a população passou a acreditar. Claro que eles tinham psicólogos especialistas e identificavam. Lá para aquela população conservadora pentecostal, vamos botar uma madeira com a piroca. E o povo acreditou. Lá para o professor universitário sabidão, inventava outra coisa. Lá para os 600 mil caseiros de chácaras da burguesia, que tem com medo de ser assaltado, eles botavam a mensagem: você vai ter direito a usar arma. E o caseiro, agora sim, é comigo. E votaram tudo no Bolsonaro. Bom, então houve uma manipulação ideológica. Mas aqui o principal, mais do que eu descrever as técnicas que estão lá no livro Guerras Híbridas, leio. E o livro foi escrito em 2014. Pelo amor de Deus, eu ficava assim me arrebentando. Por que eu não sei inglês? Que se a esquerda brasileira tivesse lido o livro em 2014, nós tínhamos evitado o golpe da Dilma, pelo menos tínhamos entendido por quê. E tínhamos evitado o que aconteceu agora, que nos envolveu a todos. E digo isso não como um auto de contrição cristão. Meu irmão,
teve a mesma formação que eu, trabalhou mais que eu porque ele foi metalúrgico. Eu virei militante do Partido Socialista Brasileiro, votou na Dilma e votou no Bolsonaro. O que eu posso fazer? Estou de briga, não resolve, né? Ele se convenceu pelas mensagens que eu recebia lá. E a mulher dele e a sogra dele. Os únicos que não convenceram foram os filhos dele, que continuaram pelo menos petista e pintaram no muro da casa dele, fora Stedley. E eu disse para os meus sobrinhos, tira Stedley, porque eu também sou Stedley. Brincadeiras. Sigo. Então, o que eu quero dizer é que nós agora somos parte, a disputa da luta de classe está sendo na luta de ideias, na batalha ideológica. E nós temos que se preparar para enfrentá-la. Ou seja, nós não vamos derrotar esses capitalistas só fazendo greve por salário, nem com passeata. Nós temos que fazer muita luta de classes e luta ideológica para convencer a classe trabalhadora do novo projeto. Porque, de novo, repetindo, como exemplo, 25% dos votos do Bolsonaro votariam no Lula. Então, como é que um cara que é lulista vota no Bolsonaro? Não, mas foi o que aconteceu. Milhões. Então, olhando mais para dentro do Brasil, nós temos que agora enfrentar essa luta ideológica. Isso nos coloca outras tarefas que não necessariamente nós estávamos preparados ou que tínhamos dado a importância que mereciam. A nossa sorte, para também ninguém que torce para o Ceará e se suicidar, é que brotou um governo que não tem representação real na sociedade brasileira. Então eles não têm base social, ao contrário do nazifascismo, que tinha movimentos da classe trabalhadora nazistas e fascistas. O Hitler e o Mussolini se basearam em movimentos de massa da classe trabalhadora. Esses aqui não. Então o governo é formado por 3 blocos, como vocês sabem. O bloco dos militares, que já são mais de 130 no primeiro escalão. O bloco dos Chicago Boys, que estão lá para preservar os interesses do grande capital financeiro, Guedes e a turma dele. E o bloco do Pentecostais, onde está o Bolsonaro, que é a turma que pegou pelo moralismo, pelos falsos valores e pelo uso intensivo das redes, assessorados pelo Bannon e por Israel. Israel está financiando movimentos pentecostais em todo o mundo, porque criou uma ilação ideológica que ninguém esperava, que os pentecostais acham que o novo Messias virá de novo por Israel. Então Israel se transformou de novo. Bom, se é lá que o Messias vai voltar, nós temos que preservar aquilo como uma terra santa. Essa é a explicação ideológica de por que esses ignorantes estão ancorados num governo de ultradireita que não tem nada a ver com o cristianismo, como é o governo de Israel. Ao contrário, combate o cristianismo lá na Palestina. Vira e mexe, invade lá a Basílica de Belém, etc. e tal. Bom, então esses 3 blocos não se entendem, porque eles não são fruto de um processo social. Os militares, a essa altura do campeonato, eles representam, na verdade, os interesses do establishment americano. E eles foram cooptados pela CIA, pode gravar, lá no Haiti. Está aqui o companheiro nosso que foi militante lá no Haiti, sabe disso. Os generais que estão aí, os 3 principais generais, o Heleno, o Santa Cruz e o Mourão, todos eles comandaram as tropas brasileiras e da ONU lá no Haiti. E lá eles foram cooptados. Durante o governo Dilma ainda, havia um empate nas Forças Armadas e no Comando Geral, se as Forças Armadas iam adotar a tese da soberania nacional, que nós temos que ter um exército poderoso e tal,
ou iam se subordinar aos Estados Unidos. No final do governo Temer, ganhou essa segunda tese, que não tem sentido nós ter forças armadas próprias, que a tecnologia está muito desenvolvida, que agora é tudo guerra das estrelas, e portanto, por um voto, ganhou no Comando Central das Forças Armadas a tese de que as Forças Armadas brasileiras têm que se subordinar aos Estados Unidos. E deu isso aí. Tá? Bem, a nossa sorte também é que as contradições desse estão evidenciando todos os dias, não? As fragilidades, porque eles não têm um projeto de nação, porque eles não têm um projeto para resolver os problemas do povo. Então, se o Marx tem razão quando descreveu a dialética, notem a situação que nós chegamos. Os 6 capitalistas mais ricos do Brasil, que são os banqueiros e mais o cara da Ambev, que também é subordinado ao Banco Safra, ganham mais, todos os anos, do que 120 milhões de brasileiros. Mas nem no inferno há uma desigualdade tão grande. O Papa Francisco me deu o correio eletrônico do demônio. Eu escrevo para ele. Ele disse, não, aqui no inferno é tudo igual. Entenderam? Ou seja, uma sociedade desigual como a nossa é insustentável. Algum dia vai estourar. Ou estoura pelo lado bom, das massas se erguerem contra os seus verdadeiros inimigos, ou estoura pelo lado ruim, que é a violência, o narcotráfico, né? Descamba para a barbárie. Mas assim como está, não vai ficar. Bem, então, diante dessa situação, já estou me passando mais do tempo, e eu terceirizei, como está na moda, umas palavras da reforma agrária para o Alexandre, que acompanha mais a conjuntura agrária lá em Brasília. Então, sucintamente, diante desse cenário, nós temos refletido, não só como MST, mas no conjunto dos movimentos, que nós temos algumas tarefas estratégicas, ou seja, que nós só vamos resolver a longo prazo, e outras que têm que ser imediatas. Das estratégicas, apenas para enunciá-la, a esquerda brasileira tem que pensar um novo projeto de poder, que implique discutir um projeto de país. Pessoal, vamos combinar, não resolve mais Ciro vem aí, muito menos Haddad vem aí. Não? E mesmo depois que nós libertar o Lula, ele só se viabilizará com as massas, com um novo projeto de país. Aquele projeto neodesenvolvimentista deu. E a esquerda não está debatendo um projeto de país que acumule forças para a classe trabalhadora. Nós ainda estamos refém de uma ideia medíocre de apenas acumular encargos públicos. Isso é insuficiente. Não? E como parte dessa estratégia, nós temos que reconstruir uma hegemonia da classe trabalhadora na sociedade. Os valores históricos da sociedade que levaram ao desenvolvimento da humanidade é a solidariedade, a justiça social e a igualdade. Nós temos que recompor essa hegemonia na sociedade, para se contrapor ao que o capital botou na cabeça dos nossos amiguinhos, que a mística mostrou bem. Nós só queremos consumir o último celular, ir no shopping. Isso não serve para nada. O inferno já está cheio de celular, de carro 0 quilômetro. Não serve para nada. Só o conhecimento emancipa as pessoas, não o consumo. Não? Bom, então, mas isso nós temos que fazer uma disputa na sociedade. Nós temos que criar uma nova hegemonia, como diria o Gramsci, em que a maioria pense assim. Se a maioria continuar pensando só em consumismo, nós estamos lascados. Bom, e do ponto de vista tático, do que nós desenhamos, que apareceu também na mística, como resistência ativa, nós temos que atuar nas contradições que o governo e o capital apresentam.
por exemplo, agora com a reforma da Previdência, que não tem nada a ver com os interesses dos trabalhadores. A reforma da Previdência é apenas para cumprir o que o Guedes se comprometeu com os banqueiros, privatizar a Previdência, criar fundos privados para se apoderar da poupança daqueles setores da classe trabalhadora que ganham um pouquinho mais, professor universitário, petroleiro, etc. e tal. E a maçona eles vão jogar na vala comum lá, como eles prometeram, acima de 65 anos, todo mundo pode se aposentar, com R$400 por mês. Pronto. Então nós temos que dar uma luta dura aí. Mas nós temos que dar uma luta política e ideológica para libertar o Lula. Não é por solidariedade o Lula que merece. Não é porque é injustiça que é verdadeira. É porque o Lula é uma simbologia. Estar preso é estar preso no nosso projeto. Então, enquanto nós não libertá-lo, nós sempre vamos carregar nas costas as mensagens dos Bolsonaro que nós somos ladrão. Então, essa batalha é ideológica, é fundamental. E nós temos agora algumas etapas fundamentais. Nós vamos fazer uma plenária sábado que vem, 7 dias de hoje, nacional, para discutir mais concretamente. Tem o julgamento do STF dia 10. Nós temos que fazer alguma coisa, em toda parte, de 7 a 9 de abril, para pelo menos mandar a turma do STF para o lugar que eles merecem. Porque é tudo sem vergonha. O Toffoli, que pousa aí de jurista, nunca escreveu um artigo, nunca deu uma aula. O papel dele no governo Lula era carregar a mala do Lula e do Zé Dirceu. Aí por puxa-saco vira ministro, com 42 anos e vai ficar até os 70. Não pode, nós temos que escrachar. Estou falando de um que se dizia petista. Imagine dos outros. Não? Bom, então nós não podemos tomar sério o STF, nós temos que escrachar eles, denunciar. Eles são os responsáveis por o Lula estar preso. Quando os nossos companheiros fizeram a greve de fome em agosto passado, eles poderiam ter botado em votação, porque o Marco Aurélio, que é um homem conservador, tinha botado na pauta o voto dele pela liberdade do Lula. E o Toffoli e a dona Carmen Lúcia, manipulados, disseram: não, isso é perigoso, coloca em risco as eleições. Claro, coloca em risco a eleição deles. Então nós temos uma obrigação de colocar a liberdade do Lula no centro desse enfrentamento ideológico, que é político, porque a política agora virou o centro no debate ideológico. E por último, nós temos que fazer o enfrentamento ideológico por todos os meios: internet, redes sociais, jornais, tabloides, livros, transformar salas de aula num espaço ideológico. Eles estão dizendo para nós que a sala de aula é importante, e nós ficamos se escondendo. Não, ninguém ensina marxismo, não sei o que, imagina, nós somos democráticos. Isso tudo é falácias. Nós temos que usar a sala de aula para conscientizar a nossa juventude, para fazer mudança. Não? Então, nós estamos empenhados com essas tarefas, não? E esperamos que nas próximas semanas e meses a gente consiga alterar a correlação de forças para então abrir uma nova perspectiva para aquelas missões estratégicas que eu me referi antes. Muito obrigado pela atenção.